Você sabia que, em Baikonur, no dia 10 de setembro de 2023, um satélite russo transmitiu um aviso de evacuação global, e até hoje ninguém consegue explicar por que milhões obedeceram? Você ouviu direito? Um aviso que cruzou frequências civis e militares, que invadiu rádios, televisões e sinais via satélite, pedindo que cada cidade, cada bairro, cada pessoa abandonasse tudo e saísse. O que estava por trás daquele sinal saiu de arquivos que não deveriam ter sido vazados, e o que estava lá dentro muda tudo. A história começa como tantas investigações documentais, em corredores frios de concreto, entre cafés amargos e luzes fluorescentes, onde ninguém espera encontrar mistério maior que um problema técnico. Em Moscou, no prédio de uma empresa privada que fazia monitoramento de satélites, trabalhavam Lucas Pereira, 34 anos, jornalista e pesquisador independente, Marina Kozlova, 52 anos, engenheira de comunicações que tinha servido em fábricas de satélites por décadas, e Helena Sokolova, 27 anos, técnica em telecomunicações, nova na equipe e sempre com as mãos sujas de graxa. Eles estavam ali porque receberam um disco rígido com arquivos da estação de rastreamento de Baikonur, enviados por um contato anônimo que disse apenas: "Olhe os sinais de setembro." O escritório cheirava a poeira e ozônio, as janelas embaçadas pela chuva fina, o teclado sob os dedos parecia mais frio do que o normal. E nas paredes havia mapas do céu cobertos de linhas vermelhas como veias. Segundo relatos dos moradores e de operadores na época, o satélite em questão era conhecido internamente como Cosmos 74, um objeto que deveria apenas retransmitir dados meteorológicos e comunicações de emergência. Não era novo, tinha décadas em órbita, e ninguém esperava nada além de ruído e estatísticas. A motivação do trio era simples: descobrir por que o Cosmos 74 aparecia em logs como emissor de um pacote de dados atípico, um pacote que começava com um padrão errático de pulso, diferente de qualquer protocolo conhecido. Era investigação técnica, pura curiosidade jornalística, e talvez a esperança de uma manchete que compensasse noites em claro. No começo, os sinais pareciam explicáveis. Um pico de interferência, disseram, provocado por tempestade solar ou por satélites próximos. Às 2h47 da madrugada de 10 de setembro, o Cosmos 74 registrou uma sobrecarga de energia. O alarme piscou no monitor de Helena e ela riu nervosa, batendo as palmas para aquecer as mãos. "Foi só um raio", disse Marina, argumentando com calma enquanto cheirava o café frio. Lucas gravava tudo, porque em investigações assim a primeira reação de negação sempre vem antes da explicação. Horas se passaram e o segundo sinal apareceu. Nos registros havia uma sequência de bytes que, quando convertidos, exibiam uma forma de onda que lembrava a voz humana. Em uma gravação abafada, os microfones de baixa frequência do satélite captaram o que parecia um fragmento de fala, um som rasgado, uma palavra repetida em vários idiomas. Evacuação. O telefone tocou no escritório e, do outro lado, uma operadora da estação em Baikonur sussurrou que as estações de rádio locais tinham relatado interferência estática anômala que, por um breve momento, deixou todos os transmissores sincronizados. "Foi só um eco", disse um técnico mais velho, "algum bug de loop", mas Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o arquivo pela segunda vez. O som vinha como se um couro estivesse preso dentro de um tubo metálico. E havia algo por trás da voz, um ritmo que parecia medir tempo, como se algo estivesse sendo contado. Então veio o terceiro sinal, impossível de negar. À tarde daquele mesmo dia, um aviso automático começou a aparecer em televisões e rádios de cidades distantes, primeiro em pequenos vilarejos da Sibéria, depois em capitais de ilha no Pacífico, depois em aeroportos e shoppings metropolitanos. Era uma transmissão que anulava outras transmissões, uma ordem inusitadamente calma e direta de evacuar, citando rotas e pontos de encontro. Em vídeos capturados por celulares, as pessoas mostravam as telas dos seus aparelhos, vendo mapas que brilhavam em vermelho, setas como feridas traçadas no planeta. Lucas percebeu que não era apenas voz. Havia imagens anexas, formas geométricas superpostas à superfície terrestre, como se alguém estivesse redesenhando o mapa. O ar no escritório ficou mais denso e o cheiro de ozônio cortou o nariz de Marina. Ela passou a mão pelo pescoço e murmurou: "Isso não é normal." Alguém na transmissão dizia nomes de bairros, de ruas específicas, e até citava o nome de um homem que estava em frente a uma cafeteria no centro. O homem deixou sua bebida e saiu sem olhar para trás. Os primeiros minutos foram de confusão, depois vieram teorias, ataque de hackers, exercício militar, mau funcionamento em um centro de comando. Lucas entrevistou pessoas que tinham visto sinais em suas rádios e ouviu respostas que variavam entre riso nervoso e choro desesperado. "É apenas mau funcionamento", repetia um porta-voz oficial em notícias rasas, mas dentro dos arquivos havia uma gravação que ninguém conseguia explicar.
Um trecho de vídeo transmitido pelo Cosmos 74 que mostrava uma janela. Não era a janela de uma estação espacial, nem uma vista de órbita. Era uma janela que dava para um cômodo escuro, com cortinas roídas e manchas úmidas na parede, e no reflexo do vidro havia algo se movendo atrás do operador. O arquivo terminava com um sussurro indecifrável e então com um silêncio tão absoluto que, ao reproduzi-lo no escritório, todos sentiram as pernas bambas. Houve um falso alívio. Autoridades alegaram que o pacote havia sido interceptado e substituído por uma simulação de evacuação, que os mapas mostrados eram testes de software. 3 dias se passaram com explicações oficiais e reuniões formais, e o mundo recobrou o fôlego, meio desconfiado. Mas a equipe de Lucas continuou a escavar, e foi quando o terror realmente se revelou. Em uma pasta de backup, escondida entre logs de manutenção, havia uma disciplina de voz, uma gravação de cabine feita por um dos operadores de Baikonur. A voz trêmula repetia coordenadas e mencionava a origem no meio do céu, e depois parou, como se algo tivesse cortado a conexão. No fundo havia um som que parecia o bater de algo grande e plano contra o casco de metal do satélite. Era como se alguém batia com a unha na casca do mundo, Helena disse, e o silêncio que se seguiu trouxe náusea. O confronto com o inexplicável veio naquela noite em que o trio decidiu rastrear a origem do pacote até a própria órbita. Eles coordenaram com um observatório amador que apontou telescópios e, por um breve instante, conseguiram captar uma imagem do Cosmos 74. O satélite aparecerá nas filmagens como um ponto minúsculo, mas na sequência seguinte havia algo que não deveria estar ali. Sombras alongadas que se prendiam ao objeto, como se algo rastejasse por sua superfície. Lucas descreveu a cena com voz baixa porque a gravação parecia sugar oxigênio. Não andava, não girava, deslizou. E a cada deslizar, a antena pulsava como se chorasse. Quando ampliaram imagens de micro-ondas, encontraram padrões que lembravam veias, traçados que pulsavam em frequências que correspondiam exatamente ao padrão da palavra evacuação encontrada nos primeiros arquivos. O pânico escalou. Pessoas desapareceram nas semanas seguintes. Não todas de uma vez, nem em massa, mas em pequenas falhas que deixavam lacunas irracionais. Uma família que saiu de casa e nunca mais voltou. Um motorista que abandonou o carro na estrada e foi encontrado horas depois com os olhos vazios. Uma operadora da estação que deixou um recado no celular e então silenciou. Marina, que sempre foi a mais lógica, começou a ter pesadelos e a evitar espelhos. Victor, um técnico de solo que apoiava a investigação e tinha 49 anos, foi encontrado no corredor do prédio com a face virada para a parede, como se tivesse tentado ouvir através dela. Havia marcas nas palmas de suas mãos, linhas vermelhas como cicatrizes frescas. Ele murmurou uma frase sem sentido e, na manhã seguinte, não estava mais lá. O pico de horror aconteceu quando o trio transmitiu de volta para a rede uma cópia do último arquivo visual. Eles esperavam que especialistas estrangeiros explicassem a origem das sombras e o padrão de pulso. Em vez disso, a transmissão pareceu ativar algo. As luzes do prédio tremeram, o ar congelou com cheiro de metal quente, e por um sol o monitor replicou aquela janela escura que aparecera no vídeo do Cosmos 74, e então a imagem mudou e mostrou o interior do próprio escritório deles, com suas cadeiras vazias e as xícaras de café já frias. E no reflexo do vidro, atrás de onde Lucas estava sentado, havia uma mancha que se aproximava, uma forma que não obedecia à gravidade. Helena gritou apenas uma palavra: "Saiam!" E todos correram. A câmera de segurança registrou um silêncio pesado e depois apenas a porta batendo. Quando retornaram, o equipamento estava intacto, exceto por um pequeno círculo escuro no tapete, como se algo tivesse deixado um selo de pó. Victor não foi encontrado. O desfecho oficial foi o que se esperava de um mistério que incomoda governos. Arquivos classificados, explicações lacônicas e a garantia de que não havia mais risco. A investigação pública concluiu que houve uma sobreposição de sinais e uma falha humana. Mas para aqueles que vasculharam os registros, algo ficou. Havia uma última gravação, entregue anonimamente a Lucas algumas semanas depois, com duração de apenas 24 sés. Nela, uma voz, agora mais clara, pronunciou nomes de pessoas que tinham participado da investigação, e terminou com uma frase que soou como cumprimento e ameaça ao mesmo tempo: "Obedeçam e vão." O arquivo trazia, ao fundo, o som de passos que não tocavam o chão e um cheiro virtual de mofo que parecia invadir os ouvidos. O mundo seguiu sua vida com manchetes antigas e memórias mal explicadas. Mas as marcas permaneceram. Um mapa de rotas rabiscado em um dos cadernos de Marina,
uma fita de áudio com silêncios que comprimiam o peito, um fragmento de imagem do Cosmos 74 com uma sombra que mais parecia uma ferida. E a dúvida que ninguém conseguiu remover foi plantada como semente. O que vinha do céu era apenas um transmissor ou algo que aprendeu a usar as vozes humanas para pedir passagem? E a pergunta que ecoa desde então, sustentando noites insones e olhos que evitam janelas escuras, é simples e terrível. Se um aviso pedir para evacuar e chamar pelo seu nome, para onde você iria?